Bem-vindos, exploradores do desconhecido, buscadores da verdade além dos limites da vida. Aqui, neste canal, mergulhamos nas profundezas do inexplicável, nos relatos de experiências de quase morte. Cada testemunho é uma jornada através dos véus da mortalidade, onde a luz brilha mais intensamente na escuridão, onde o mistério da vida se revela além da compreensão humana. Então, se você é alguém que busca respostas, que anseia pelo conhecimento além do visível, junte-se a nós. Inscreva-se neste canal e juntos vamos desvendar os segredos que aguardam além da fronteira da morte. Não se esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum novo relato. Estamos prontos para embarcar nesta jornada com você. Seja bem-vindo ao mistério, seja bem-vindo à vida após a morte. Aos 38 anos, encontrava-me imerso em uma narrativa de vitimização, permeada por uma série de acontecimentos que culminaram em uma profunda crise. O ano de 2008 representou não apenas um evento isolado, mas sim uma sucessão de circunstâncias desafiadoras que minaram minha saúde mental, levando-me a considerar o ato extremo de dar fim à minha própria vida. A sensação de estar enredado em um ciclo prejudicial tornou o suicídio uma alternativa que parecia, de certa forma, a única saída viável diante do caos emocional que me consumia. Nesse estado de desespero, acreditava sinceramente que minha partida seria um alívio para aqueles que mais amava, pois percebia-me como um fardo para eles. A distorção causada pela vitimização em minha mente já me levava a crer que minha ausência seria, de alguma forma, benéfica também para eles. Assim, meticulosamente, preparei-me para executar meu plano, utilizando meu veículo como o instrumento que me conduziria ao destino final que imaginara. Em um devaneio distorcido, visualizava minha família registrando em imagens aquele fatídico dia. E eu, sorrindo, participando das fotos em um simulacro de normalidade. Cada detalhe de meu plano parecia cuidadosamente arquitetado para garantir que essa cena se concretizasse. Desde a ingestão dos medicamentos até a mistura com álcool, tudo estava meticulosamente calculado, acompanhado pela escrita de minhas últimas palavras e reflexões. No entanto, algo dentro de mim ainda resistia ao desfecho fatal que planejara. Enquanto me via imerso nesse abismo de desesperança, uma pequena centelha de consciência lutava para se fazer ouvir, questionando se esse era realmente o único caminho possível. Em meio ao caos mental, surgia uma voz tímida, quase inaudível, mas persistentemente presente, sussurrando a possibilidade de buscar ajuda, de encontrar uma saída diferente daquela escuridão sufocante. Diante desse dilema interno, confrontei-me com a dolorosa ambivalência entre o desejo de escapar do sofrimento e a esperança frágil de encontrar um raio de luz no meio da escuridão. Foi nesse momento de angústia e conflito que finalmente tomei a decisão de buscar ajuda, de abrir-me para a possibilidade de um novo começo, deixando para trás a sombra da vitimização que por tanto tempo me aprisionara. Assim, preparei meu veículo para esse propósito e parti. Foram feitas fotografias em família. Todos estavam sorrindo e trocando beijos, como eu faria normalmente ao sair de casa. Mas o que foi distinto naquele dia foi que eu tinha a consciência de que não retornaria. Não era uma linha de pensamento racional. Apesar de não ser um pedido de auxílio, compreendo a importância de compartilhar experiências como esta para promover a conscientização e a compreensão mútua. Nesse momento crítico, prossegui com o meu utilitário esportivo, residindo em uma ilha remota na Nova Zelândia na época. Segui em frente sem um destino específico em mente, apenas deixando a estrada me guiar em meio ao isolamento. Encontrei-me em um local distante, um promontório que se erguia majestosamente sobre o oceano, afastado de qualquer vestígio humano. Ali, estacionei meu veículo
e me permiti absorver a vista deslumbrante enquanto iniciava o ritual de despedida. Com a mistura de medicamentos e álcool em mãos, comecei a registrar minhas últimas palavras, uma tentativa de dar sentido ao que parecia ser o fim inevitável. Acomodei-me no banco traseiro do SUV, onde tudo estava preparado para o último ato. O travesseiro e o cobertor aguardavam-me, proporcionando um vislumbre efêmero de conforto em meio ao desespero. Engoli os comprimidos, tomei o álcool e, por fim, fechei a porta, mergulhando na escuridão que se avizinhava. O silêncio envolveu-me enquanto me recostava, contemplando o teto do carro, questionando silenciosamente como saberia quando a vida deixaria de pulsar em mim. Foi uma pergunta intrigante e, na verdade, agora a vejo como uma espécie de primórdio da meditação. O próximo estágio da meditação, que eu não reconhecia na época, foi quando comecei a focar intensamente na minha respiração. O que percebi inicialmente foi uma sensação muito peculiar dentro do corpo, diferente daquilo que estava acontecendo com os medicamentos e o álcool. Era uma percepção de que o corpo estava em perigo. Não havia dor, tremores ou náusea. Apenas uma sensação de mudança pairava no ar, acompanhada por um estranho ruído que eu percebia como um estalido. Contudo, compreendi que esse som não era externamente audível. Era como se eu estivesse me integrando a ele. Em seguida, uma energia ou algo semelhante a um puxão se manifestou, mas de uma maneira que transcende a compreensão comum. Ao tentar descrever essa experiência, é inevitável expressar a frustração de que as palavras não são suficientes para capturar sua essência. Faço o meu melhor para transmitir com palavras, limitado pela linearidade deste plano tridimensional. Meu corpo parecia tornar-se molecular, vibracional, como se fosse pura energia, uma sensação até então desconhecida para mim. Gradualmente, percebi esse movimento ascendente, como se estivesse sendo erguido por uma força irresistível. De repente, estava fora do veículo, pairando acima dele, como se o teto do SUV não existisse mais. Observava meu corpo físico lá embaixo, contorcendo-se em agonia através de um teto de vidro imaginário. Surpreendentemente, embora visse a angústia física, não me envolvi emocionalmente. Não havia pensamentos do tipo, preciso voltar lá dentro, ou, oh meu Deus, o que eu fiz? Ou mesmo, que vergonha. Eu era apenas um observador, como uma criança curiosa, testemunhando os eventos sem se deixar afetar por eles. Não sei quanto tempo isso pareceu durar, porque, mais uma vez, muitos que tiveram experiências de quase morte também dirão isso. O tempo e o espaço simplesmente se dissolvem. Eu não era um corpo, não era um recipiente, não era mais uma pessoa. Não havia pensamentos, não havia angústia, apenas percepção. A sensação de puxão ascendente tornou-se mais forte e mais forte, elevando a energia daquilo que agora me refiro como Kelly, mas sem corpo. Para cima, para cima, para cima, parecia ir. Mais alto, mais alto, mais alto a sensação, mais forte, mais forte, mais forte, até que houve um impulso e uma explosão naquilo que chamo de escuridão. Apenas escuridão pura. Eu sei que isso pode parecer assustador para alguém que está ouvindo, mas confie em mim, não havia nada assustador nisso. Foi o sentimento mais intenso e bonito de amor que já experimentei, e eu ficaria feliz em permanecer lá. E houve aquele momento novamente que parecia me puxar ou me lançar para o que chamo de cor mais delicada e bonita de rosa, que nunca mais pude reproduzir ou ver, porque, mais uma vez, nossa versão linear de sentidos, cheiros, gostos, toques, todos os sentidos, é muito limitada para a experiência 3D. Senti como se a energia se desdobrasse, como se estivesse presa em uma lata de atum ou sardinha por toda a eternidade. E a beleza ao meu redor era apenas amor puro, e eu era isso. Não era, estou olhando para o rosa.
Estou cheirando esses aromas de orquídeas gardenianas que são simplesmente indescritíveis. Estou ouvindo música angelical que nem consigo identificar, mas é tão familiar. Eu a conheço, ela me conhece. Eu era isso, e vou dizer isso várias e várias vezes, porque para mim é a parte mais significativa desta jornada e história, que é: nos convencemos tanto deste ego em si, e tudo isso se dissipa, tudo o que resta é o que chamamos de morte. E assim surgiu um conhecimento profundo de que estava sendo convocado ou chamado. Uma comunicação telepática, desprovida de palavras ou das estruturas lineares que estamos acostumados a utilizar para nos comunicar neste plano. Era simplesmente sabido, e o próximo passo que percebi foi a presença do que hoje chamo de Arcanjo Gabriel. Como eu sabia que isso estava ocorrendo, é algo que jamais poderei explicar completamente, mas havia uma conexão intuitiva que me guiava. Uma maneira de seguir essa energia sem a necessidade de compreendê-la racionalmente. Ao contrário de outros relatos, não experimentei o clássico passar por um túnel, nem uma revisão convencional da vida. Minha revisão da vida manifestou-se na sensação de estar em um lugar que evocava a imagem de um túmulo, uma experiência surpreendentemente bela e, mais uma vez, profundamente amorosa. Enquanto essa sensação se desdobrava, uma sequência de momentos que pareciam abranger toda a minha existência de 38 anos se desenrolava diante de mim. Cada experiência, fosse ela rotulada como boa, ruim, certa, errada, pecaminosa ou justa, fundia-se nesse panorama abrangente. Era como se todas as facetas da minha jornada terrena estivessem sendo vistas sob uma nova luz, sem julgamento ou condenação, apenas compreensão e aceitação plena do que havia sido. Então, percebi que nada disso estava acontecendo no espaço físico em que habitamos. Era quase como assistir a uma apresentação de slides que revisitava minha vida. Não estava apenas observando passivamente, eu estava reexperienciando cada momento com uma clareza e profundidade que transcenderam o tempo e o espaço. O que poderia ter parecido durar uma eternidade aconteceu em questão de segundos. Pelo menos foi essa a percepção que tive. Cada aspecto da minha jornada, mesmo aqueles que consideramos os mais dolorosos ou moralmente questionáveis, era celebrado e reconhecido como parte integrante de um padrão maior. Tudo se desdobrava de forma harmoniosa e bela, como se cada peça estivesse sendo cuidadosamente orquestrada em uma sinfonia cósmica. A celebração ocorreu após cada uma delas. Não era apenas o que chamamos de coisa boa. Agora me refiro a isso como meu plano de alma. Essas trocas de vida ou planos de alma, algumas das quais pude estar com as energias que me causaram dano. Uma significativa aos 3 anos de idade pelo meu avô paterno. E ele foi uma das entidades com quem pude experimentar e curar tanto. Obviamente, houve uma grande disposição para que isso fosse curado e conhecido. E então, houve uma grande disposição para entender que ele também era parte da minha família de alma, aqui me apoiando, torcendo por mim e me aplaudindo em todas as experiências de vida, incluindo aquela que tivemos, que foi tão dolorosa. Tão lindamente, muitas dessas coisas pareciam ter acontecido. E novamente, não posso dizer quanto tempo passei nesta bela estrutura tendo essas experiências, mas parecia segundos, apenas segundos. Tive um conhecimento intuitivo de que não ia ficar lá. Não houve luta com isso. Descobri mais tarde, enquanto essa desvendar de minhas experiências de quase morte continuava, que houve uma luta, aparentemente em uma negociação para não retornar ao corpo físico, mas nessa experiência aparente naquele dia em particular, parecia apenas haver uma disposição e um conhecimento intuitivo.
Agora, sei que parte do meu plano de alma era retornar ao corpo físico e continuar com minha vida. Mas eu não seria mais a mesma versão de Kelly que acabara de cometer o ato de tirar minha própria vida. A próxima coisa que percebi foi ouvir uma voz audível e ver uma presença física, e era física, do que era meu filho de 5 anos que eu havia deixado para trás, na versão de um corpo físico de 21 anos na minha frente, dizendo: "Preciso de você, mamãe. Preciso que você volte." Então, quando ouvi isso e o vi e senti sua presença, soube que era necessário. Em meu coração, intuitivamente, sabia que seria a pessoa que ele precisava agora, que era a razão pela qual eu queria deixar o corpo. Para começar, era porque sentia que sua vida seria melhor sem mim. Então, com o que parecia ser uma compreensão recém-descoberta da encarnação e muito apoio e energia do outro lado, houve uma disposição para que isso acontecesse, um compromisso de retornar e ser o que eu precisava ser em meu plano de alma para meu filho. A última coisa que me lembro é que estava me movendo energeticamente, e a vibração estava começando a mudar, e os estalos estavam começando a voltar. O jardim e todos os cheiros e os sons angelicais estavam começando a se tornar mais abafados, e o rosa estava ficando cada vez menos. Os anjos estavam me guiando, e o que me foi dito foi a mensagem mais profunda que eu trouxe de volta comigo, que nosso único papel aqui é respirar e não resistir. É algo tão poderoso e impactante de se trazer e tem continuado a se desenrolar desde 2008. Entendendo experimentalmente o que isso significava: respirar e não resistir, respirar e não resistir, respirar e não resistir. Tornou-se o mantra que ecoa em minha mente em momentos que parecem difíceis. Então, a primeira coisa que percebi de forma experimental foi notar que tinha socorristas e paramédicos ao meu redor tentando me salvar. Eu não sabia como tinham me encontrado, não importava. Não havia interesse no que havia acontecido com o corpo, não havia preocupação com isso. Havia apenas essa sensação de estalo, 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 movendo-se do rosa de volta para essa escuridão. Então, apenas parecia que eu estava de volta a uma lata de sardinha. Não doía, mas era desconfortável. É a única maneira que posso explicar. E parecia que eu não era mais uma energia, mas isso continuava. Eu não era quem eu era antes. Os socorristas e paramédicos tiveram que chamar um helicóptero porque morávamos em um local tão remoto que essa era a única maneira de me levar ao hospital local. Então, aqui estou eu, tendo acabado de tirar minha própria vida. E eles estão tentando me preparar para ser colocado no helicóptero para ser transportado para o hospital mais próximo. Tudo o que eu queria era dizer a todos como eu estava eufórica e como a vida era linda. Eu queria abraçar e beijar cada um deles, sem reconhecer que meu corpo tinha todo tipo de coisas por todo ele. E eles estavam tentando cortar minha roupa e colocar todas as coisas em mim. Oxigênio e o que mais fizessem. Eu não estava prestando atenção em nada disso, mesmo entrando no helicóptero, no qual nunca tinha voado. Eu só queria que todos soubessem o quão bonita e eufórica eu me sentia e como a vida era tão incrível. Eu tive interações com o que agora me refiro como anjos da vida, anjos da terra, e aspectos de outros que apenas continuavam me lembrando de lembrar, de confiar que sou visto, sou ouvido, sou amado, e não estou sozinho nesta experiência terrestre. Eu tenho o máximo apoio. E tudo isso foi determinado que eu teria esse tipo de apoio e que eu poderia seguir em frente. Não havia missão além de amar e respirar e não resistir. O resto seria cuidado. Meu único papel aqui é respirar e não resistir. O resto está se desdobrando perfeitamente. Você é amado, você é amor, e tudo isso está se manifestando como a experiência pretendida. Esteja neste momento e experimente-o plenamente, e é isso que continuo fazendo. Embora eu possa celebrar tantos anos com meu filho, que está prestes a completar 21 anos no próximo mês,
Não consigo imaginar não estar aqui para a presença de tudo isso, incluindo o que aconteceu antes disso, que também faz parte do meu desdobramento. Então, se eu puder deixar uma mensagem com você, é amar uns aos outros, mas principalmente amar este ser gentil ao máximo. Com isso, encerramos o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar sua opinião na seção de comentários abaixo. Lembre-se, sempre respeitando a opinião do próximo. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.